Bem, meus amigos, a Thumb não esconde nada de vocês e por que tantos millennials estão com crise existencial? Na hora de falar rápido a gente acaba errando. De fato, o que acontece com a nossa geração? Já que eu faço parte dela, nascidos entre os anos 80 até metade dos anos 90, pertence a essa classe. Vamos lá, tem uma girada de chave do meio dos anos 2000, na primeira década, para, no caso, a metade da segunda década, que é, vamos dizer, 10 anos atrás. Então vamos fazer um paradoxo do momento que estamos para 20 anos atrás. O que ocorreu nesse período? Era um momento onde os irmãos mais velhos da gente, que hoje estão beirando os 50, e que, óbvio, vocês todos são bem-vindos aqui, mas o que nós víamos, né, o que ocorria no nosso mercado imobiliário, por exemplo. E isso também era reflexo em todo o PIB, toda a economia. Na época, um terreno custava em torno de 18 a 20 mil, dependendo da região onde você está. Um terreno comum, urbano, 12 por 30. Então, comprava-se isso com uma certa facilidade. Quem buscava por financiamento tinha vamos dizer que uma certa facilidade para as compras, né, para a compra disso, apesar de que o crédito não era liberado a todos. Aí logo em seguida vieram os programas sociais que facilitaram a compra, só que à medida em que tu dissemina uma facilidade, na outra ponta, o que tu ocasiona? Uma hiperinflação imobiliária. Então o pessoal, querendo ou não, facilitou de um lado, e isso foi bom, porque muita gente conseguiu sair do aluguel para ter sua casa própria. Em compensação, muita demanda, muita procura, muita oferta faz com que a bolha se eleve. E o que ocorreu na nossa vez de comprar imóvel? Tudo decaplicou. Então, fato, né? Os números estão aí e não conseguem mentir para todos nós. Basta a gente olhar. O meu irmão, que está perto dos 50 anos hoje, comprou o seu terreno, na época, por menos de 20 mil reais. Hoje esse terreno, sem o imóvel em cima, custa quase 200 mil. Somente o terreno. Aí fazemos aquele paradoxo, né? Um terreno custa... Aliás, um celular custa o valor de um veículo custa o valor de um imóvel custa o valor de uma vida. Primeira pressão. Com isso, o que ocorre também? Na contrapartida, temos essa mudança financeira, econômica, temos as mudanças sociais. Criamos uma geração muito mais consciente. Então, o assunto aqui não é política. O assunto aqui é uma mistura de terapia, para quem não tem dinheiro para fazer uma, com uma mistura de filosofia de vida, mistura também espiritualidade sem religião. Ou seja, para quem busca essa temática, são a junção dos três mundos. O melhor deles. Claro que falamos de problemas, sim, mas também temos que buscar o quê? A informação para a solução, principalmente da nossa mentalidade, do nosso coração, para que ninguém aqui sofra com essa pressão e leve a uma decaída na saúde. Então, as mudanças sociais devido à pressão econômica e o excesso de informação. O que isso criou? Criou uma geração, que é a nossa e todas que nos antecedem, que ela tem muito mais consciência, mas ela também é muito mais ansiosa. Então, toma-se mais café, usa-se mais açúcar, se compensam as coisas com muita tela rolando. Então a gente vai lá e fica scrollando tela. E eu faço parte desse time. O time que está tentando fazer uma limpeza digital. Aí tudo bem que a ironia do destino é que a gente venha pro YouTube para buscar lazer, prazer. E se você está aqui, nesse momento é porque clicou para justamente ver o que este conteúdo iria lhe beneficiar. Pois bem, veja, querendo ou não, é uma terapia 0800. E também, o que a gente deve fazer para driblar isso? Muitos de nós utilizam a religião. E é uma coisa que eu venho batendo aqui nessa tecla há um certo tempo. Eu não sou contra religiões, claro que não. Uma vez que é muito melhor que se faça caridade ou se faça algum tipo de trabalho social lá dentro do que estar na rua causando problemas. Então, o mundo ele só está um pouco mais seguro e não estouraram mais bolhas de uma disseminação de crimes e, enfim, uma série de coisas que são uma dissociação do que é humanidade de verdade devido à religião. Então existe um lado meu que obviamente ele faz muito gosto e bate palma para as ações sociais que a religião criou. Na contrapartida, muitas pessoas usam da religião para extrair dinheiro. E esse aqui é o problema. E aí prega-se muito de colocar pessoas umas contra as outras, quando na verdade Jesus, quando veio aqui 2000 e poucos anos atrás, para quem não tem paciência de ler a Bíblia, eu recomendo muito que assistam a série The Chosen. O que Jesus veio ensinar a nós? Amor incondicional. Então a primeira coisa, quando a gente pensa em todas as coisas que estão acontecendo no mundo, conflitos aqui e acolá, rumores de conflitos, para não falar outra coisa com esse sinal aqui. E aí nós temos uma série de fatores econômicos, políticos envolvidos nisso. Existem, vamos dizer que duas facções no mundo, a A e a B, que eu não preciso nem apontar que aqui no Brasil também.
Ambas estão corrompidas, ambas têm os seus lados podres, mas existe um lado que é mais a favor da liberdade do que outro. Aí também, por debaixo disso, temos ali a agenda woke, cartilha do fórum ali, e uma série de senhores do mundo, inclusive alguns são OMS, outros têm ali os nomes das 12 famílias. Então assim, tudo que parecia teoria da conspiração, com o tempo a gente acabou vendo que são teorias postas em prática. Basta a gente ver a lista do Epstein. Então aí começamos a entrar em um conteúdo que parece sensível, por isso que temos que ter muito cuidado ao falar. Mas tudo que antes parecia uma grande fantasia, uma grande máscara, com o tempo isso está caindo. E o que eu vejo é que muitos de nós buscam acalento, soluções para os seus problemas na religião, quando na verdade nós deveríamos buscar primeiro a Cristo e, obviamente, uma consciência que nos levasse muito mais pelo caminho do amor. Não naquele papinho blasé, é tipo hippie, que tudo tem que estar bacana e que daí vira Sodoma e Gomorra no fim. Não. Mas é amor incondicional ao próximo. Por que eu bato muito nessa tecla? Se nós respeitássemos um único mandamento, amar ao próximo como ama a ti mesmo, com isto sendo colocado em prática direto, todos os outros seriam respeitados. Não precisaríamos de outros mandamentos. Como, por exemplo, não roubarás, não aniquilarás o próximo, para não falar de outro jeito. Não dê cabo das pessoas. Não cobice. Tem um monte de nãos. Mas se nós tivéssemos mais empatia e usássemos de fato uma única regra, e eu entro na alcunha do separatismo religioso. Quem não está na minha fé ou na minha religião passa a ser um inimigo. É tratado como ímpio. E aí eu vejo, por exemplo, pessoas do meu círculo, do meu vínculo, comentam comigo, eu não sou bem-vindo em igreja nenhuma. Em igreja nenhuma. Por exemplo, eu fui falar, estou fanho, e daí saí desse jeito. Mas essa pessoa não é bem aceita em igrejas por um detalhe. Ela escolheu ter a vida junto dela uma parceira. Ela é uma mulher e é casada com uma mulher. E como ela não seria bem-vinda no reino, o reino que é lá de cima? E eu tenho certeza, se Jesus voltasse agora, podem ter certeza que ele abraçaria aquele casal, independente das escolhas. E aí, será que não está na hora de a gente rever esses conceitos? É óbvio que, como um outro casal que eu aprecio e assisto aos cultos deles, o casal, eles comentam, são dois homens que vivem juntos, e eles comentam que é óbvio que nós não incentivamos a prática de que todos façam, porque se todos virassem homossexuais, não existiria raça humana, que é uma só, e eu já vou pontuar isso. Não existem divisões entre a nossa espécie. Somos todos marrons em tons diferentes. Como diria o falecido... ele era o produtor da banda Raimundos. Eu não vou lembrar agora o nome dele, sei que ele é gaúcho também. Mas é isso, esse é o meu conselho, esse é meu toque para vocês. E eu espero que tudo isso que eu teci aqui faça sentido ao final dessa conversa. Um abraço. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.